Olá, querido. Vamos falar sobre ordem de grandeza, não é isso? Então, quando a gente fala em notação científica, não tem como não deixar de falar, né, a respeito de ordem de grandeza, tá? Olha, ao fazermos os cálculos aproximados, é comum darmos uma resposta à potência de 10 mais próxima do resultado encontrado. A resposta dada dessa maneira costuma se chamar de ordem de grandeza, tá bom? Olha aqui, primeiro exemplo aqui, tem 50. Esse 50 aqui, ele é maior, né, que 10, no caso, né, 10 elevado a 1 é 10, e menor que 100, que no caso é 10 ao quadrado. Esse 50 em notação científica, né, ele ficaria 5 vezes 10 a quanto? A 1, tá? E a ordem de grandeza considerada dele aqui, né, foi 10 elevado a 1. Esse segundo exemplo aqui, 850, 850 ele é menor que 100, maior que 100 e menor que 1000, não é isso? Bora ver por que a ordem de grandeza dele é 10 ao cubo nesse caso aqui, tá? Observe que tu tem, né, em notação científica 8,5 vezes 10 ao quadrado aqui, não é isso? Observa que esse 8 está mais próximo de 10, né? Da mesma forma que esse número aqui está mais próximo de 1000, né? Então essa ordem de grandeza dele, né, é 10 ao cubo. Professor, me convença mais, muito bem. Então vamos ver, né, como obter a ordem de grandeza do número n qualquer, tá? Então, olha, n, notação científica, é x vezes 10 elevado a y. Desculpa. Como fazer? Então, bora pegar aquele 850. O 850 aqui, ele vai ser 8,5 vezes 10 a quanto? 1, 2 ao quadrado. Quem faz o papel de 8,5, né, de x aqui é 8,5 nesse caso, e quem faz o papel de y vai ser o 2, tá? Onde o x, que é 8,5, vou colocar aqui 8,5, ele é maior ou igual a 1 e menor que 10, tá bom? E o y é inteiro. Nesse caso, o y aqui ele tem o papel de 2, tá? Verificamos que se x é maior ou menor que 5,5. Nesse caso aqui, ele é claramente maior, né? O 8,5 ele é maior que 5,5, tá bom? Então, vamos ver aqui, ó. Se x for menor que 5,5, fazemos ele aproximadamente 1. Para dar um exemplo aqui, por exemplo, 120. 120 em notação científica é 1,2 vezes 10 a quanto? Olha, a vírgula está aqui, 1, 2 ao quadrado. Esse aqui, 1,2, ele é menor, né, que 5,5, então ele tem um papel de quanto? De 1. A ordem de grandeza, então, de 120 é 10 ao quadrado, tá bom? 10 ao quadrado aqui. Só que aqui, que é o nosso caso, tu tem, se x ele for maior que 5,5, faremos, né, x igual a 10. Nesse caso aqui, né, o 8,5 ele é maior que 5,5, não é isso? Então vamos assumir ele como sendo 10, e aí você tem, no caso, né, você tem o 10 daqui, né, esse 10 fazendo aproximadamente 1, você vai somar com esse 2 aqui, então tu vai ter a ordem de grandeza dele, né, 10 ao cubo, né? Então esse número que antes ele era 8,5 vezes 10 ao quadrado, você vai transformar ele em 10 vezes, né, 10 ao quadrado, você vê que tem 1 aqui, então tu vai ter, né, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes, 1 mais 2, 3. Então a ordem de grandeza dele vai ser 10 ao cubo aí, tá? Exemplos, né? Tu tem esse número aqui, e aí esse número aqui, em notação científica, ele é 2,8 vezes 10 a sétima, porque a vírgula que estava aqui andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais para onde? Para a esquerda, e ele ficou positivo, né? Bora analisar esse número aqui. Tá? Esse número aí, ele é menor que 5,5. Consequentemente, eu vou assumir ele como 1, né? Então, 1 vezes 10, esse número aqui virou 1. 1 vezes 10 a sétima é 10 a sétima. A ordem de grandeza dele é 10 a sétima. Porém, esse aqui, que é um número muito pequeno, né? Na notação científica ele ficou 6,4 vezes 10 a menos 13, porque a vírgula que estava aqui foi para cá, andou
13 casas decimais para a direita, não é isso? Então vamos analisar esse número. Esse número você vê que ele é maior que 5,5, então você considera ele próximo de 10, aproximadamente 10 aí. Então tu vai ter 10, né, vezes 10 a menos 13. Aí eu te pergunto, esse número vai ser 10 a menos 13, 10 a menos 12 ou 10 a menos 14, né? Como tu vai somar 1, vai ficar 10 a menos 12. Como assim, professor, 10 a menos 12? Então, bora lá. Tu considera esse 6,4, tá? Esse 6,4 vezes 10 a menos 13 igual a quanto? Aproximadamente 10. Então, vou colocar aqui 10 vezes 10 a menos 13. Você observa o seguinte, né? Tem um bem aqui, né? Multiplicação de potência menos mais base, conserva a base e soma expoente. 1 menos 13 dá menos 12. Tá bom? Menos 12 aí. Então, essa é a ordem de grandeza aí. Tá? Um outro exemplo. Ele quer a massa da Terra. Ele diz que é esse valor imenso aqui. Escreva esse número usando notação de potência de base 10 ou notação científica, né? Ele, notação científica, a vírgula vai ficar bem aqui, né? Então tá aqui, ó. Então é 5,98 vezes 10 a 24 aí, tá? A segunda pergunta é 24 kg, tá bom? 24 kg. Qual é a ordem de grandeza da massa da Terra? A ordem de grandeza da massa da Terra, ele vai ser o seguinte, né? Esse número, como ele é maior que 5,5, então você vai considerar ele como fosse 10, né? 10, né? Você vai ter 10, vou colocar aqui, 10 a 1, né, vezes 10 a 24, tu somou os valores aqui, né? Meu Deus, tá horrível, tá? Você somou os valores aqui, pronto, paguei, ficou melhor. E aí você obteve, no caso, tá? O valor da ordem de grandeza de 10 a 25 aqui, tá ok? Gente, fique com Deus. Muito obrigado. Aí.